Você sabia que a obesidade é a maior causa de doenças e mortalidade? A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública de hoje em dia e ela só está aumentando ao longo do tempo. Mas será que a obesidade é só culpa da genética? Será que a obesidade é problema do metabolismo? Fique aqui comigo que hoje vou explicar para você quais as causas da obesidade e o que você pode fazer para combatê-lo. Olá, meu nome é Caio Matsubara, sou médico em geral, especialista em clínica médica e eu criei esse canal com o intuito de trazer informação de uma forma leve e descomplicada. Hoje eu vou explicar o que é a obesidade e duas teorias que explicam por que ela está aumentando ao longo dos anos. E depois eu vou dar a minha opinião sobre elas. Mas então, o que é a obesidade? Obesidade é uma doença, a gente considera como se fosse uma doença crônica, igual a hipertensão, diabetes. E ela é uma condição caracterizada pelo excesso de gordura corporal. E esse excesso de gordura corporal que pode prejudicar a sua saúde. Como que a gente caracteriza a obesidade? A gente caracteriza através do IMC, que é o famoso Índice de Massa Corpórea. Como é calculado esse índice? A gente pega o peso do paciente e divide pela altura ao quadrado. Caso o resultado dessa conta estiver acima de 30, entre 30 e 35 a gente diz que é obesidade grau 1, 35 a 40 obesidade grau 2 e acima de 40 obesidade grau 3. É importante definir esses graus do paciente porque a gente tem uma noção de quais os riscos, quanto maior o nível de obesidade, maior o risco que ele vai ter em desenvolver certas doenças. Apesar de a gente usar o IMC como uma base aí para definir se o paciente tem obesidade ou não, ele tem alguns poréns. Porque pode existir às vezes paciente que tem um IMC alto, mas ele tem uma composição corporal boa. Isso não necessariamente o IMC alto vai estar atrelado ao aparecimento de doenças. Então a gente tem que olhar bastante alguns parâmetros, no caso a composição corporal. Existem várias causas que explicam a obesidade e principalmente existem duas teorias principais que explicam o porquê desse comportamento da obesidade estar aumentando ao longo do tempo. E um comportamento que está aumentando mais do que a gente pensar. Se fosse algum fator genético envolvido, provavelmente a obesidade ia aumentar, mas um nível menor do que a gente encontra atualmente. Hoje o aumento é num fator exponencial, ou seja, está aumentando muito a quantidade de pessoas com obesidade. Existem duas teorias que podem explicar aí a obesidade. A primeira teoria é relacionada então ao aporte de calorias, ou seja, a gente está consumindo mais calorias do que seu corpo necessita. E o nosso corpo ele foi moldado numa época que não tinha comida e para isso ele desenvolveu algumas características. A característica principal é que ele é um excelente poupador de energia, ou seja, a gente precisa fazer muita atividade física para gastar pouquíssima caloria. Outra característica do nosso corpo é que ele é um excelente acumulador de energia, ou seja, quando a gente tem uma energia sobrando, de sobra, nosso corpo ele não joga fora essa energia, vai acumular essa energia na forma de gordura, para que fosse usado quando a gente precisasse. A dificuldade atual é que a gente não está vivendo mais nenhum período de escassez, então a gente está sempre acumulando energia e não está precisando recorrer a esses estoques de energia. Nessa teoria que fala em relação à quantidade calórica, uma das coisas que ele propõe é que o advento da industrialização, com o aumento do consumo de produtos industrializados, isso fez com que alimentos em pequena quantidade fosse bastante calórico. Isso graças ao processo de industrialização que fez com que adicionasse mais açúcar ou mudasse a composição dos alimentos. Que seria mais ou menos isso. Então a gente acaba encontrando pacotes ali de bolachas, pacotes de doces, ou sorvete que tem calorias às vezes de 1000 calorias num pacote só. Isso equivale a mais ou menos metade das calorias necessárias de um ser humano de 70 quilos do dia inteiro. Então o advento desses alimentos calóricos fez as pessoas acabarem ganhando peso. Outro fator contribuidor, mas na minha opinião é menos contribuidor do que esse fato da nossa alimentação estar sendo muito calóricas graças a esses alimentos processados, é a gente estar reduzindo o nível de atividade física. Ou seja, anteriormente era tudo feito a pé, não tinha carro, não tinha nenhum outro meio de transporte e agora a gente faz tudo através pelo celular, pelo aplicativo, a gente consegue resolver bastante coisa e quase não tem gasto energético. Isso realmente fez a gente se mover menos, se movendo menos, a gente gasta menos calorias, resultando num acréscimo do peso. Mas o fator principal, na minha opinião, é a nossa alimentação. A nossa alimentação ela está sendo muito calórica, fazendo com que sempre sobe a energia
isso leva a gente a ganhar peso. Então essa é a primeira teoria, a teoria que relaciona aí a quantidade dos alimentos que a gente está consumindo ser muito calóricos, isso faz a gente ganhar peso. E a segunda teoria envolve a relação do nosso corpo com a insulina. Nessa teoria, ela envolve aí a questão do alto consumo de carboidratos. Ou seja, o que está mudando e está fazendo as pessoas ganharem peso não é tanto a quantidade total em si que elas estão comendo, mas também o tipo de alimento que ela está consumindo. No caso, as pessoas estão preferindo comer muito carboidrato. Uma das coisas que explica as pessoas estarem comendo mais carboidratos é o fato dos carboidratos serem mais fáceis de ser obtidos, e também tem uma propagação da indústria em relação ao consumo maior de carboidratos pelos fatos deles serem mais baratos de serem produzidos. Então é muito comum a gente encontrar coisas que tem com rótulo de fit, mas que na verdade tem mais carboidrato do que outros alimentos. Mas o que vai influenciar o alto consumo de carboidratos na questão da obesidade? Os carboidratos e todos os alimentos, eles têm uma propriedade que a gente chama de índice glicêmico. O que é isso? É a quantidade que o açúcar sobe depois que a gente consome ele. Tem um vídeo no meu canal explicando melhor sobre índice glicêmico, se você quiser dar uma olhada depois. O índice glicêmico dos alimentos está correlacionado com o aumento da insulina no nosso corpo. E a insulina é o hormônio responsável por pegar esse açúcar, essa glicose que você consumiu e armazenar. Armazenar para a gente ser utilizado depois na forma de gordura. Para entender melhor isso, eu vou explicar através de uma doença chamada diabetes mellitus tipo 1. O paciente que tem diabetes tipo 1, ele não produz insulina, porque o pâncreas dele ele já está deficiente nesse aspecto. Então, por mais que ele coma bastante calorias, ele vai emagrecer e não vai conseguir ganhar peso. Então, por exemplo, se o paciente tem diabetes tipo 1, está emagrecendo, mas não está tratando, e está comendo, por exemplo, 3.000 calorias, e o corpo dele precisa de 2.000, então essas 1.000 calorias em excesso, em teoria, era para ele ganhar peso. Mas ele não ganha peso porque não tem a insulina. E a insulina faz esse papel de colocar essas calorias em excesso para ser utilizadas dentro do corpo e também para armazenar como energia na forma de gordura. Já se a gente pega esse paciente ali que está com diabetes tipo 1, está emagrecendo por causa da doença e começa a dar insulina, um dos fatores que a gente começa a encontrar nele começa a ganhar peso novamente. Entendendo melhor essa doença, você consegue entender o papel da insulina no nosso corpo. Então a insulina é responsável por pegar essa energia e jogar para dentro da célula para ser utilizado como energia ou para ser armazenado como gordura. Então nessa teoria, o recomendado então é você se preocupar mais com a qualidade dos alimentos que você está consumindo, se ele tem um índice glicêmico alto ou baixo, do que em relação à quantidade de calorias que você está consumindo. Ou seja, a gente tem que procurar comer alimentos com índice glicêmico mais baixo, então mais proteínas, mais verduras e legumes e evitar os alimentos com índice glicêmico muito alto. Isso vai fazer com que a longo prazo o seu metabolismo em relação à produção de insulina vai melhorar, em relação à resistência à insulina, vai fazer com que a pessoa perca peso. Principalmente perdendo peso na forma de gordura, que é o principal que a gente quer, do que perder peso, só perder peso, porque ela pode perder peso na forma de gordura e na forma de músculo. É importante você entender esses dois tipos de teorias, a teoria que fala que as pessoas estão engordando porque estão consumindo mais calorias que o corpo necessita e a teoria que fala que as pessoas estão engordando porque elas estão consumindo alimentos com alto índice glicêmico. Na minha opinião, é importante você tentar mesclar um pouco das duas, mas se atentar principalmente a essa segunda teoria que fala sobre a qualidade dos alimentos. Tentar consumir alimentos com índice glicêmico um pouco mais baixo na sua rotina. O que ambas as duas teorias falam é que é importante você evitar o consumo de açúcar e evitar o consumo de produtos industrializados. Claro que na avaliação da obesidade a gente tem que descartar também fatores orgânicos, como algumas doenças que estão atreladas, associadas a elas. Então sempre é importante você procurar ajuda ou auxílio médico se você encontra esse problema. Mas você, qual teoria que você acha que explica melhor essa epidemia da obesidade? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Até mais, tchau!